exerce toda a autoridade da primeira besta. Qual era a autoridade da primeira besta? Ela tinha todo o poder civil e todo o poder religioso no mundo. Esta é a autoridade que a segunda besta vai exercer. Assim como a primeira besta exercerá todo o poder civil e religioso no mundo. E o que vem na sequência desse verso agora é surpreendente. Surpreendente. A segunda besta, os Estados Unidos da América do Norte, o seu protestantismo, não somente vai exercer toda a autoridade civil, política e religiosa no mundo, mas vai fazer isso, sabe como? Aqui está. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Você sabe o que significa essa expressão, na sua presença? Essa expressão, na sua presença, ela sugere ou significa uma união entre as duas bestas. Irmãos, essa união entre católicos e protestantes, ela já é mais do que uma realidade. Mais do que uma realidade. Pensa comigo aqui. Houve um tempo na história que os Estados Unidos da América tinham um competidor, não houve? Quem foi que rivalizou com essa nação? Quem era o competidor dos Estados Unidos? Você lembra? Isso, a União Soviética. Teve em determinado instante que nós não sabíamos quem tinha mais poder. Se era os Estados Unidos da América ou se era a União Soviética. Não é? Nós não sabíamos. E nós, adventistas do sétimo dia, ficávamos em seríssimos problemas quando as pessoas nos questionavam, olha, onde é que está a União Soviética na profecia? Nós não tínhamos resposta para isso, porque simplesmente a União Soviética não aparecia na profecia, não aparecia. Mas acontece que essa resposta foi dada pelo tempo. E o que foi que aconteceu com a União Soviética? Desapareceu. Foi? Não por guerras e nem por esforço humano, mas desapareceu. Como? Quando você viu a queda da União Soviética, ali nós já deveríamos ter colocado a mão na cabeça e pensado assim: nós estamos diante de um cumprimento profético. Porque a Bíblia diz que a segunda besta vai exercer todo o poder civil, político e religioso no mundo, e não há quem possa rivalizar contra ela. Ali você já deveria ter percebido isso, e eu também. Porque aquela nação caiu não por guerras, não por esforço humano, mas ela caiu, sabe por quê? Porque politicamente, católicos e protestantes estiveram unidos para provocar o seu colapso, o colapso do comunismo. Estiveram unidos politicamente para derrubar o comunismo, a União Soviética. Mas acontece que eu vou frisar, a profecia não está falando de união política, está falando de união espiritual, de união religiosa. Como é que eles vão se unir nesse aspecto? Bem, vamos ver. Verso 14 e 15. A segunda besta vai sair dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Esses dois versos aqui dizem muita coisa. Primeira coisa, o que é que essa nação vai fazer? Uma imagem da besta, ou seja, uma imagem do sistema papal. Para quem é esta imagem? Olha aqui, vai fazer uma imagem à besta. Os Estados Unidos da América vão fazer uma imagem do papado, e para quem é essa imagem? Para o próprio papado. E mais do que isso, aqui diz que essa segunda besta vai fazer o quê? Comunicar fôlego a esta imagem. Onde é que você encontra essa expressão na Bíblia? Comunicar fôlego, isso, no Gênesis. Deus criou o ser humano e comunicou a ele o que? Soprando nas suas narinas. Comunicou fôlego, e o homem passou a ser o que? Alma vivente. É isso que está dizendo aqui. Essa nação vai criar uma imagem da besta para a besta, e ela vai dar vida a esta imagem. O que é que isso significa? Irmãos, o que é a imagem da besta? Algumas pessoas acham assim que a imagem da besta é a união das igrejas, não é verdade? Já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Mas não é isso. A imagem da besta não é a união das igrejas. Quem lê o livro O Grande Conflito sabe o que é a imagem da besta. O que é uma imagem? Uma imagem é uma cópia. Uma imagem é uma réplica de alguma coisa.
Então fica fácil de você definir o que é a imagem da besta. Leia comigo aqui em voz alta, todo mundo junto. O que é a imagem da besta? Vamos lá. Esta é a imagem da besta. A Bíblia está dizendo que novamente nós teremos uma união entre igreja e Estado. Nós teremos uma união entre católicos e protestantes. Nós teremos uma união entre o papado e os Estados Unidos da América. Hoje não é assim. Hoje os Estados Unidos mantêm, a igreja separada do Estado pela sua Constituição. O Estado cuida das suas coisas, a igreja cuida das suas coisas, e um não interfere nas coisas do outro. Não existe uma religião estatal, não existe uma igreja oficial que o governo apoie, e quem não segue esta igreja é torturado, é perseguido, é morto. Não existe. Mas a Bíblia está dizendo que essa fórmula vai ser revivida. Vai haver novamente uma união entre igreja e Estado. E algumas pessoas pensam que isso é uma coisa inacreditável. Pensam que isso é impossível. Muita gente, você fala isso e a pessoa acha, não, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Mas, vocês viram esta cena? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a sessão conjunta do Congresso americano. Aqui estão todos os deputados americanos, todos os senadores, aqui estão prefeitos, governadores, vereadores, o presidente dessa nação e muitas outras pessoas influentes, juízes da Suprema Corte estão ali. E o que é que eles estão fazendo? Olha quem é que eles estão aqui, aplaudindo de pé. E ele foi aplaudido várias vezes. Várias vezes. Para quem acha que essa união é impossível e que isso nunca ia acontecer, aqui está a prova de que a Bíblia não mente, aqui está a prova de que a palavra de Deus não volta vazia, de que ela não falha. E você e eu estamos vivendo nos dias do cumprimento dessa profecia. Qual será o resultado de tudo isso? Qual será o resultado da formação da imagem da besta, quando a igreja e o Estado estiverem unidos de novo? A que levará esta união entre a igreja e o Estado, entre os Estados Unidos da América e papado? A que levará essa união? Então, a resposta está no verso 16 e no verso 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Qual será o resultado dessa união? O que a Bíblia diz que essa nação vai fazer? Essa nação ela vai se tornar numa promotora da falsa religião, da religião da imagem da besta. Vai ser uma promotora da falsa adoração, e não só isso, mais do que isso. Porque esse texto não diz somente que essa nação vai falar como um dragão, diz mais. Ela não só vai falar como um dragão, como ela vai agir como um dragão. Ela vai sair por aí e ela vai seduzir as pessoas, o mundo inteiro, para que façam a mesma coisa. E todo aquele que não se curvar às leis que vão ser criadas, essa pessoa vai ser oprimida, vai ser perseguida e vai ser até mesmo morta. Vocês estão entendendo isso? Isso parece algo inacreditável, não é verdade? Mas não é. Mas não é. Irmãos, sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está prevendo, no fim dos tempos, que vai haver uma erosão da nossa liberdade religiosa quando a igreja e o Estado se unirem. E quando esse país começar a falar como um dragão. Mas a gente às vezes fica pensando assim, mas como é que pode um negócio desse? Como é que um país democrático, que nasceu como o berço da liberdade, como é que pode se tornar um país opressor a esse ponto? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa nação nunca mais será a mesma depois do dia 11 de setembro de 2001. Vocês lembram? Os atentados àquelas torres gêmeas?
A partir dali, foi o marco. Ali não é mais o cordeiro. A partir do dia 11 de setembro de 2001, essa nação deixou de parecer o cordeiro e passou a falar como o dragão. A partir de 11 de setembro de 2001, meus irmãos, ali já começou a acontecer algo nos Estados Unidos da América que indica o cumprimento dessa profecia. Da igreja e o Estado se unirem e de leis serem promulgadas que vão tirar a liberdade das pessoas. E qual é o resultado dessa união? Aqui está. O decreto dominical é o resultado dessa união e não um chip que alguém vai colocar em você. Esse conjunto de leis que vão ser promulgadas é aquilo que nós conhecemos e chamamos de decreto dominical. O decreto dominical não vai ser uma lei que vai vir assim e vai dizer assim, olha, a partir de hoje todo mundo é obrigado à igreja no domingo. Se fosse criada uma lei dessa, qual seria o problema? Qual é o problema de você e eu irmos à igreja no domingo? Que dia é hoje? E onde nós estamos? E qual é o pecado nisso? Nada, nenhum. O decreto dominical não é uma lei que vai obrigar você à igreja no domingo. Mas o decreto dominical é um conjunto de leis que vai forçar você a negar a guarda sistemática do sábado. Isso é o decreto dominical. Você vai ser forçado por essas leis a não poder mais guardar o sábado. E isso não vai vir como uma imposição religiosa. Mas eu vejo isso acontecendo no mundo hoje sobre 3 direções. 3. Primeira delas, o decreto dominical, ele vai vir como a solução para a crise econômica e financeira que o mundo está vivendo. Porque as pessoas vão ter que trabalhar um dia a mais na semana, mantendo a mesma carga horária, elas vão trabalhar menos horas por dia. E vai sobrar mais vagas no mercado, mais empregos, para que pessoas sejam introduzidas e haja então uma amenização da crise financeira. Esse é um aspecto. O decreto dominical vai vir como a solução para o problema da sustentabilidade do planeta, o aquecimento global. Um dia para que a terra descanse, para que ela se recupere. E ele vai vir também como a solução para a crise moral que o mundo está vivendo. Um dia para as famílias, para que as famílias estejam juntas, para que os jovens sejam salvos e o resgate da família aconteça.